quando eles vão sem conhecer, eles não sabem o que é um cosplay profissional. Eles conhecem a fantasia. Eles conhecem o que viraliza, que são os cospobres. Uhum. E aí, quando eles chegam e veem o personagem que eles cresceram, que os filhos deles cresceram ali pessoalmente, de um modo muito bem feito, eles se encantam de um modo que a gente consegue ver nos olhos deles. Tem gente que tem problema... Olha, é um absurdo tão grande. Tem gente que tem problema de outra pessoa fazer o mesmo cosplay. Sério? E tipo assim, Arlequina. Tem 1 trilhão de Arlequinas. E aí, não. Essa pessoa se acha a real oficial. É assim que a gente chama. Porque ela trabalhou pra isso, ou porque ela apareceu aqui e ali. E aí, essa pessoa se acha o real oficial. Eu dei realmente Arlequina, porque normalmente as Arlequinas é que fazem isso. Acabo não colocando tanta atenção nesse tipo de comentários. E faz total sentido, porque realmente eu vejo. Então... Que barulho é esse? Incêndio. Parou. Parece alarme de incêndio. Algum alarme. Mas parou. Qual é? Eu sou o Lorde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hype Talks. Hoje eu tô aqui com ela, Bianca, a braba do cosplay. Não sei muito bem sobre isso não, mas tudo bem. Bianca, eu queria te agradecer inicialmente aí pela paciência e resiliência para estar aqui, porque a gente está tentando fazer esse programa já faz um tempo e a agenda nunca batia e você veio, tá numa correria danada, veio para São Paulo, tem uma série de coisas para você fazer. Eu quero saber um pouco sobre esses eventos e como é essa rotina de uma cosplay profissional e por conta disso eu só tenho que agradecer de fato de ter reservado um tempinho aí da sua agenda para estar vindo aqui no Hype. Nossa, um prazer. Não se preocupa não, tá tudo tranquilo. Queria tanto estar aqui, espero quanto você queria que eu tivesse. Então, por isso que eu tô nessa agenda cheia, mas encaixei vocês. Pô, muito obrigado. Vamos começar pelo início da sua história? Como é que você se tornou uma cosplay? Da onde vem isso? Então, em 2002, eu comecei a andar com o pessoal mais nerd lá no Rio de Janeiro. E uma amiga dessa de colégio Certo. me chamou pra ir num evento de anime. Nessa época, os eventos eram aqueles eventos de colégio, eram umas coisas pequenas. Pra hoje, bem amador, né? Enfim, já faz muito tempo, mais de 20 anos. E ela falou que as pessoas iam arrumar, e a gente decidiu ir de colegialzinha japonesa. A gente tinha uma saia, tipo, de prega dessas xadrez, de cores diferentes, meio meninas superpoderosas, assim, Sim, só sim, que de sim, roupinha maneira. de anime. E aí, quando eu cheguei, já tinham cosplayers na porta. E a minha mãe foi me deixar. E aí, quando a gente começou a ver um povo esquisito, aí eu falei, segue os esquisitos, porque é pra lá. E aí, na porta já tinha um menino vestido de samurai. Maneira. E isso já começou a abrir meus olhos, mas quando eu entrei no evento, tinha um menino vestido de Yui, de Sakura Card Captor. Certo. E eu era muito fã de Sakura Card Captor. E aí ele tava lá com aquele asão de pena e tal. E quando eu olhei aquilo, eu falei, caraca, eu consigo ser o personagem que eu quero ser. E não durou, acho que no próximo evento eu já tava de cosplay. Que foda. E foi você que construiu? Teve ajuda? Os seus pais de alguma forma ajudavam? Minha mãe e a gente pegou uma costureira na época. Obviamente, a gente sempre começa... a gente recomenda começar com um cosplay muito simples. E eu fiz a Asuka de Evangelion, a roupinha colegial. Porque, enfim, é mais fácil de costurar, etc. Inclusive, até pouco tempo eu tinha ela. Mas eu acabei doando. E foi isso. Maneiro demais. Então, foi ali naquele evento que você se apaixonou. Você tinha ido quase... Você tinha dimensão do cosplay naquele momento? Ou você meio que estava indo no intuito de... com aquele pensamento que seria uma festa fantasia, mais pra esse lado? Não, eu fui mais pra farra mesmo. Meio que isso. Certo. Eu não participei... Enfim, demorei pra participar de concurso ali. E, na verdade, meu foco nunca foi muito participar de concurso. Mas eu participei, nessa época era desfile, não montava apresentação, que nem hoje em dia. Era mais desfile. Eu cheguei a me apresentar em alguns, mas o meu objetivo principal era estar com a minha personagem
e curtir com meus amigos e tirar foto. Nessa época, eu acho que nem tinha cosplay profissional, nem existia isso. Sim. Então, era uma questão realmente de curtir. Curtir e viver aquela experiência ali que pra você entendeu que era mágica por estar conseguindo ser aquele personagem que você amava. Então você é nerd desde sempre? Desde que você se conhece? Ou alguma coisa te startou ali pra você se entender como nerd? Desde sempre por conta do meu irmão. Eu tenho um irmão 4 anos mais velho. Ok. E ele começou a ser nerd, sei lá por que, antes de mim. Eu acho que era aquela época de manchete, tinha Jaspion, Giban, Jiraiya, essas coisas assim. E o meu irmão amava e eu acabava assistindo com ele, a gente ficava brincando. Eu lembro nitidamente da gente ir na praia de Copacabana, que era onde eu morava bem mais novinha. E a gente lutava com as ondas de Copacabana, que era o Jiraiya e a irmã dele e tal. E aí o meu irmão foi que me apresentou pra RPG, pra Magic, pra... O anime e o mangá acaba sendo meio que junto, porque foi uma febre ali também nos anos 2000. Que a Manchete começou a lançar, e aí foi pra SBT, pra Globo, etc. Nessa época era o que a gente tinha, né? A gente não tinha streaming. E aí já ali eu já comecei a me apaixonar. O mangá, foi ele que me apresentou. Meu irmão, inclusive, tem uma coleção enorme de mangá que eu preciso vender, porque ele já não mora mais no Brasil. E aí ele foi me influenciando a isso. A games, a gente jogou muito tempo. Eu não sou tão gamer assim, porque eu vicio. E aí eu acabo não fazendo mais nada da minha vida. Mas a gente já jogou várias vezes, então foi muito pela influência do meu irmão. Então eu sempre fui. Ali no começo da adolescência, eu tentei não ser, porque era uma época onde éramos muito rejeitados. Nós não éramos os legais que nem somos hoje. Era realmente os excluídos, aquela bem coisa de filme, anos 90, etc. Total. Então, eu tentei não ser, mas graças a Deus, em certo ponto, eu sofri um bullying muito pesado na escola. E eu digo graças a Deus, enfim, deu meus traumas, mas fez a pessoa que eu sou hoje. E com isso, eu conheci os rejeitados do colégio, porque eram os únicos que me aceitavam. E entre eles estavam os roqueiros e os nerds. E aí eu pude continuar tendo esse meu lado sem a frescura de querer ser legal no colégio. Você conseguiu ser você por conta disso, né? E a de cabeça aberta, eu me considero uma pessoa muito cabeça aberta, de aceitar as pessoas sem me importar com a aparência delas, sem me importar de onde vem, o que é, enfim, como nessa época os excluídos eram tudo que não fosse o padrão da época. Então, isso me abriu muito a cabeça. E, ao mesmo tempo, nessa época da adolescência, eu já morava na Barra da Tijuca, que ainda também era um nada, era uma terra de ninguém, basicamente. E ali eu conseguia ter amizade com vários públicos diferentes e ter conhecimento de várias coisas diferentes, que isso, hoje em dia, como criadora de conteúdo, faz muita diferença. E aí eu consegui ter amizades diversas sem ter preconceito, sem ter problema com nada disso. Então, por isso que eu digo que o meu bullying foi bom. Hoje em dia eu já acho isso, foi bom. E eu pude explorar esse meu lado nerd ali na adolescência também, ter bem mais conhecimento dessa área. E foi muito bom. O que você acabou de falar é o que eu tenho a certeza que faz com que a comunidade nerd, a comunidade geek, ela seja, na minha concepção, a comunidade mais parceira que existe. Eu já comentei isso com alguns convidados, porque vem muita gente ligada ao mundo nerd aqui, porque eu falo, eu sou nerd, então eu vou trazer gente nerd e é isso. Vocês vão ter que aguentar. Porque todo evento que eu vou, um evento nerd ou qualquer outro evento diferente, quando tem uma pessoa que vai comigo que não é do mundo nerd, ela se apaixona automaticamente pelos eventos. Por quê? Cara, é a união de muita gente que foi rejeitada. E eu poderia dizer que 80% pelo menos dessa galera rejeitada, ela não escolhe o lado ruim, que é dar de volta o que ela recebeu. Ela dá exatamente o oposto daquilo que ela recebeu, o que faz ela ser mais caridosa, mais paciente, mais inclusiva, e isso transparece absurdamente para uma pessoa que não vive ali dentro. Então, assim, quando eu digo que, na minha concepção, a comunidade geek, a comunidade nerd, é a comunidade mais inclusiva, mais
good vibes, vamos dizer assim, é pautado nisso, sabe? Porque eu não cheguei a sofrer tanto bullying, porque assim, eu também, desde sempre, eu me considero nerd. Eu sempre fui o cara, o menino dos games, não tanto do anime, só que eu acabei sendo uma pessoa muito eclética, então eu também gostava de jogar meu futebol, falava de futebol, falava sobre diversos assuntos, tanto que eu considero que no ensino médio eu fui uma das pessoas mais populares, mas não por ser a pessoa que na escola pisava nos outros. Pelo contrário, eu era popular porque eu falava com todas as comunidades. Então, os rejeitados das escolas, eu tinha amizade. As pessoas que eram populares, eu tinha amizade. A galera do futebol, o roqueiro, o funk, todo mundo, porque eu sempre fui inclusivo na minha cabeça. Só que eu evitei, por muito tempo, demonstrar o meu lado nerd 100%, porque eu via que a sociedade ela punia e eu não queria sofrer aquele bullying. Então, quando isso começou a mudar, eu comecei a sentir que o mundo já estava mais preparado para isso, foi onde eu comecei a falar, quer saber? Eu não preciso mais esconder isso. Eu vou ser exatamente o que eu sou. Eu gosto, não é que eu gosto só de coisas nerd, eu gosto de muita coisa. Só que as minhas tatuagens, basicamente todas elas são nerds. Porque eu quero demonstrar exatamente quem eu sou. Então eu tenho uma tatuagem do Rio de Janeiro, que eu adoro falar que eu sou do Rio. Eu tenho uma tatuagem de Naruto, eu tenho uma tatuagem de Yu-Gi-Oh! E hoje o mundo está mais preparado para isso. Agora que eu já dei uma minha palestrinha, me diz aí, como você acha sobre isso, assim, na sua visão? Como você acha que o mundo hoje ele responde a uma comunidade geek, uma comunidade nerd? Você sente que isso mudou de fato? Não, realmente mudou. Eu acho que isso também tem muito a ver com os filmes. Começaram muitos filmes que eram livros, ou enfim, quadrinhos, de coisas que eram só nerds, que sabiam, observavam, e isso foi jogado na cara da sociedade, foi hypado, porque muitas dessas histórias são histórias maravilhosas. Sim. Só que tinha essa coisa, normalmente, essa galera padrão, ela não lia livro de fantasia, ela não lia quadrinho, ela via o desenho. Uhum. Ela escondia, mas ela via. Então, isso quando foi jogado para os cinemas, e aí vieram as sagas, vieram tudo isso, eu acho que, num certo ponto, a saga dos Vingadores também tem muito nisso, porque, enfim, não conheço ninguém que fala não gosto. Total. Então, isso ajudou o hype e as pessoas começaram a aceitar e em um certo ponto, nós envelhecemos. Nós, millennials, que sofremos tudo aquilo, a gente envelheceu, a gente parou de ter vergonha de gostar. E isso encorajou também aos mais novos, a nova geração, Total. a não ter esse problema. E eles, como chegaram no hype já, eles não tiveram esse problema porque já era popularizado. Perfeito. Sobre a comunidade ser eclética, sim, a comunidade é eclética, tem gente de todo tipo. Como você falou, leva amigo que não é da comunidade, ele se encanta. Eu acho que muita coisa daquele se encanta é pelos cosplays, e aí eu vou puxar um pouquinho de sardinha, mas Concordo. é o que eu ouço. Porque, exemplo, vai num evento super grande, tipo CCXP, onde tudo tem muita fila. Os estandes são incríveis. As interações são incríveis. É Sim. um mega evento, um evento que eu já fui em vários eventos internacionais, não tem nada igual. Mas você fica muito tempo na fila. E aí muita gente não sabe, não vai preparado de pegar a fila no app, que agora tudo é online, quase não tem nenhuma fila lá pessoalmente, e aí fica com preguiça de entrar na fila. Então a atração que tem ali, que você pode, enfim, tocar, enfim, está ali visível pra você, são os cosplayers. E aí eles acham, quando eles vão sem conhecer, eles não sabem o que é um cosplay profissional. Eles conhecem a fantasia. Eles conhecem o que viraliza, que são os cospobres. Uhum. E aí, quando eles chegam e veem o personagem que eles cresceram, que os filhos deles cresceram ali pessoalmente, de um modo muito bem feito, eles se encantam de um modo que a gente consegue ver nos olhos deles. Mas a comunidade é tóxica. Sério? E todas.
Não tem nenhuma que não seja. Todas as divisões, pelo menos que eu conheço, do mundo geek é tóxico. E aí você, principalmente online, porque as pessoas são muito corajosas online. Online, realmente. Mas ela realmente é uma comunidade tóxica e você tem que aprender a lidar e, enfim, fechar nas pessoas. Tem muita gente incrível. Eu fiz muitos amigos por conta disso, de ter voltado pro mundo nerd, porque eu fiquei muito, muito tempo afastada. Eu fiz muitos amigos de verdade. Então, tem as pessoas legais, apesar do tóxico, e eu recomendo as pessoas a procurar essas pessoas, porque eu me incluo nisso, é a gente que incentiva as pessoas a fazerem o que gostam, a não se importar com os outros, a aproveitar que a maioria das pessoas estão nesse mundo por hobby. Sim. Então, o hobby é curtir. Então, tipo, dane-se os outros, dane-se o que falam. Só aproveitar aí a comunidade e tudo que tem para oferecer, que é muita coisa. Deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre isso, tá? Você é a primeira pessoa que eu vejo falando isso e com certeza você tem muito mais propriedade para poder verbalizar essa questão da comunidade. Não acredito que você esteja generalizando. Tá claro para mim que você está falando sobre uma amostragem de um certo público, de uma certa galera da comunidade, mas que tipo de tóxico que você considera... O que você considera tóxico a nível de alguém ficar te atacando pelos personagens, te desencorajando? O que seria? Você consegue exemplificar pra gente? Vamos lá. Comunidade game é uma comunidade extremamente machista. Então, se você é uma menina jogando, então, quem jogou online, quem faz streaming... Eu nunca fiz streaming de jogo, mas já fui jogador online. E você ser uma mulher, eles naturalmente te xingam mais. Falam você só podia ser mulher. Falam coisas impróprias. Total. Assédio sexual. Enfim, não acredita que você tem conhecimento. Inclusive, isso, pra mim, antes, enfim, de eu ser conhecida na comunidade, a primeira coisa você é só mais uma modelete fingindo ser cosplay, vestindo uma roupa. Porque eles não acreditam que uma mulher, principalmente se ela for bonita, isso aí vai dar um BO aqui de eu estar falando, mas enfim, dane-se, ela pode ser realmente nerd e ter conhecimento. Então, isso eu tive que provar durante essa minha trajetória de criadora de conteúdo. Então, a comunidade gamer é muito isso. O anime... Deixa eu falar um pouco sobre o que você falou do gamer. Eu concordo, porque eu sou gamer, né? E eu realmente vejo isso. Por isso é muito importante eu falar também com mulheres, trazer mulheres, homens, gays, tudo porque a ideia, né, do podcast é trocar ideia e a palavra trocar ideias de fato, eu falo a ideia que eu tenho e você me fala a sua ideia. Então, por isso que a gente no Rio fala muito trocar ideia. E saber como é esse lado na sua perspectiva, porque, de fato, isso acontece muito. E eu digo mais, tá? Eu não digo nem que é um problema da comunidade gamer. Esse é um problema da sociedade. Sim. Porque o homem, ele julga a mulher a nível de esporte em qualquer esporte. E eu acho que, de fato, a comunidade gamer ela poderia melhorar isso. Já que é uma comunidade de renegados, por que a gente vai fazer igual a sociedade faz? Mas não, de fato, acontece muito esse preconceito sobre uma mulher ela poder ser uma gamer profissional de qualidade, assim como acontece no futebol ou qualquer outro lugar. Isso é foda, cara. Eu tenho uma história bem específica que aí você vai entender o quão ruim. Eu jogava WoW e eu comecei a jogar WoW quando era o server americano ainda. Não tinha nem server no Brasil. E aí eu fazia parte de uma guilda grande. Não era uma das maiores ali na época, uma guilda bem grande. E aí a gente tava raidando. E uma menina, ela errou e todo mundo morreu por conta dela. E aí o pagamento dela, pra eles não quicarem ela da raid e botarem outra pessoa da equipe, era ela gemer. Putz. E aí a menina fez, pra não ser quicada ali, pra conseguir e tal. Era uma raid ainda mais muito importante pra ela, pra ganhar armadura. E ela fez.
Quando era o homem, ele simplesmente era xingado, e aí o xingamento... Enfim, nós cariocas, então, que a gente fala palavrão pra caramba, a gente não tá nem aí, e meio que faz parte ali, eu acho que ninguém leva muito pro pessoal, mas essa situação é uma situação bem complicada, assim. Pesada e constrangedora, né? Exatamente. Caraca, tenso. Próxima comunidade que você tava falando. O anime, eu acho que... Eu não acho necessariamente que eles sejam tóxicos. E aí, eu tô entrando muito nessa parte de criação de conteúdo agora de anime. Uhum. Mas, se você... Agora eu vou falar pelo online, né? Eles... É a mesma comunidade de xingar, de ser grosso. Isso eu acho que é a internet em geral, não é Sim. só. Mas eles são aquelas pessoas que você fala, enfim, passa uma informação e eles falam pra você assim, mas você leu a página 22 da edição 34 na fala no quadrinho sei lá o quê. E aí, se você não sabe, você é uma burra, uma imbecil, você não sabe de nada, você não pode falar sobre isso. Então, acho que nesse ponto... isso é um pouco da comunidade nerd, isso eu vejo até por amigos pessoais. Uhum. Nós somos uma comunidade que nós gostamos de ter muito conhecimento sobre o assunto. Certo. É uma característica nossa. Então, a gente realmente, quando a gente gosta de um assunto, a gente quer saber uma coisa muito bizarra. E aí, a gente tem essa necessidade de falar muito Especificamente. Isso, especificamente sobre aquele assunto. E aí eu já não sei qual é a frustração das pessoas, acho que todas elas precisam de terapia, mas elas precisam alfinetar a pessoa que não sabe. E isso é feio, e isso é tóxico. E você imagina você começando, você tá aí, é isso, uma pessoa que você levou para um evento. Aí essa pessoa gostou lá de alguma coisa que ela não conhecia. E aí ela decidiu começar a explorar esse mundo. Por exemplo, eu conheço muita gente que não era de anime e começou a explorar anime e tá gostando pra caramba de anime. E aí essa pessoa não tem tanto conhecimento. E aí ela comenta alguma coisa, ela posta alguma coisa, aí vem uma pessoa com um trator em cima dela, todas as pedras do mundo, pra ela que tá começando. Sim. Se a pessoa não é uma pessoa com uma autoconfiança ou com um desejo muito grande de continuar, ela vai desistir. Certo. E então, enfim, eu acho feio. Eu acho que nesse ponto você tinha, não necessariamente que ensinar, mas incentivar as pessoas a continuarem. Enfim, e mesmo uma pessoa que tem mais conhecimento, ela pode errar. Com certeza. Ela pode falar alguma coisa, ou não tão profundamente. Por exemplo, meu conteúdo eu não falo nada muito profundo. Eu não entro tanto em detalhes, até porque eu não gosto de dar spoiler nas minhas redes. Mas, e aí, se eu não falo aquilo tão profundamente, a pessoa fala, mas... isso, aquilo, isso em todos os conteúdos. Mas Sim. O anime, eu estou sentindo mais disso. Há um apego muito grande dos fãs à obra. Isso. Então, a galera, ela quer garantir e obrigar você a saber de todos os detalhes. Porque já que você tá falando, você tem que saber mais do que eu, porque você tá aí gravando conteúdo. Mas não é bem assim, Mas né? não é bem que assim. funciona na vida real. Interessante esses pontos, porque, de fato, tá fazendo muito sentido pra mim, tudo que você tá falando. Eu não prestava muita atenção, até porque, graças a Deus, os conteúdos nerds que eu posto tem pego muita gente, então tem ganhado bastante visualização e bastante comentário. Então não dá pra eu ficar olhando todos os comentários. Esse é um ponto até interessante, porque eu sempre coloquei pra mim como meta que eu iria dar atenção pra todos os comentários, a falar com todo mundo, porque eu acho isso legal e importante. Só que assim, chega um momento, Não dá. e olha que o hype ainda nem tá perto de estar próximo do hype. Só que existem conteúdos que são virais, não tem jeito. O conteúdo do Francisco Júnior, dublando Venom, pegou 1 milhão em um dia. Caraca. Então assim, como é que você responde 5 mil comentários em um dia? Não dá. Não dá. E aí eu acabo não colocando tanta atenção nesse tipo de comentários e faz total sentido, porque realmente eu vejo. Então... Que barulho é esse? Incêndio. Parou. Parece alarme de incêndio. Algum alarme. Mas parou. Galera, felizmente não morremos queimados aqui dentro. Vamos voltar pro nosso papo.
Estávamos falando das comunidades, beleza, acho que já foi, podemos seguir. Me conta um pouco qual a diferença de um cosplay para um cosplay profissional. Primeiramente, é muito simples, a pessoa trabalha com isso. Se a pessoa trabalha com cosplay, ela já é um cosplayer profissional. Mas, na minha visão, infelizmente, a gente ainda tem muito mal profissional, porque as pessoas não são profissionais. Simples assim. E eu já falei isso em vários vídeos. Se você se predispõe a trabalhar, você tem que trabalhar direito. Sim, com certeza. Então eu falo, um advogado vai tratar o trabalho dele que nem qualquer coisa? Um médico vai trabalhar qualquer coisa? Não. Então por que você, que está fazendo um trabalho como cosplayer, vai tratar como qualquer coisa? Vai chegar atrasado? Não vai fazer as coisas direito? Então, um cosplayer profissional é isso. É claro que os cosplayers profissionais, eles acabam tendo uma qualidade melhor da roupa, do nosso Certo. traje, porque as pessoas querem contratar pessoas com o traje melhor. Uhum. Mas eu acho que muita gente do cosplay quer começar a trabalhar com isso, mas eu acho que isso é mais um processo. Certo. Quais tipos de empresas que contratam cosplay? São eventos? É exclusivamente eventos que contratam cosplay? Ou, claro, na maioria das vezes vai ser evento mesmo, mas já teve algum evento corporativo que contratou você ou contrata geralmente os cosplayers? Sim, bastante. Que maneiro. Evento corporativo, você falou que a maioria das vezes é evento. A maioria das vezes é festa. Sério? Festa de crianças. Festa de criança contrata princesas, contrata heróis. Algumas vezes a empresa tem já as roupas e contrata um ator para se encaixar na roupa. Perfeito. Mas muitas empresas, eu tenho muitos amigos que são cosplayers e têm as suas próprias empresas. Então, também é contratado, por exemplo, você quer um Homem-Aranha. E aí, às vezes, a empresa não tem um Homem-Aranha, que é quase impossível, porque todas as empresas têm um Homem-Aranha. Mas, enfim. E aí, ela procura um cosplayer para aquilo. E aí, as empresas vão caçar e a maioria das empresas tem conhecidos nesse mundo para isso. Então, acho que a galera ganha mais dinheiro fazendo festa infantil. Entendi. Mas, outras coisas. A corrida da Mulher Maravilha. Corrida mesmo, maratona. Sim. Eles sempre têm cosplay lá. Que maneiro. Sempre. Mas eles contratam? Contratam. Entendi. Pra poder fazer parte do espetáculo da corrida, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a parte do cosplay, ela cresceu muito. Outra coisa, aquela carnaval do ano passado, a roupa da Paola Oliveira, que ela tava de onça, se eu não me engano. Lembro. E aí abria a máscara. Quem fez isso é um cosplayer super premiado no Brasil, já ganhou o maior concurso de cosplay internacional, já ganhou a CCXP, se eu não me engano, 2 vezes. Cara, que top. Ele e a esposa dele que fazem o trabalho, inclusive ela também é super campeã mundial, CCXP, etc. E foram eles que criaram e, enfim, já estão migrando para figurino. Tenho amigos cosplayers que são figurinistas, então é uma área grande, outros que são designers, que são, enfim, pessoal de moda. Então, que também é uma área, né? A área do cosplay, você tem como cosmaker, prop maker, próprio de costura mesmo, que tem muito cosplay que é só com costura. Então, enfim, tem muita coisa para se trabalhar na área do cosplay. A profissão cosplay, ela existe ou são profissões ali interligadas como um maquiador, um figurinista? Como que é visto hoje isso legalmente, vamos dizer? Não é nada legal, não tem nada registrado disso. Quem tem uma profissão, quem estudou, enfim, para isso, ser figurinista, ser outra coisa, Sim. aí eles são aquilo e são cosplayers também, ou não. Também tem muito cosmaker que não é cosplay, mas normalmente são. Entendi. Agora, o cosplayer profissional de eventos, dessas coisas, eles não têm nada, é como se fosse um profissional de evento normal, que trabalha em eventos. Eu falei que a gente ia ter saído do assunto lá da polêmica, mas eu gostaria de entender como que é, porque na minha concepção, ouvindo você, meio que o mercado, ele tem bastante gente ali, mas ao mesmo tempo acho que não são tantas oportunidades, então acaba
podendo ter uma briga ali, uma guerra, para poder um querer ser melhor que o outro e ser a referência para ser chamado para os eventos. Como que é a comunidade dos cosplayers? É exatamente assim. Sério? Já tem muitos casos de cosplayer que furou o olho de outro. Foi lá, a pessoa tinha Furar de conseguido... furar? Não. Ah, tá. Tipo, furar o olho e pegar a mulher dos outros. Assim, a pessoa não assinou o contrato ainda, soube por um terceiro que aquela pessoa ia fechar aquele contrato, foi lá e cobrou mais barato para roubar o trabalho do outro. Essa terminologia furou o olho é muito carioca, né? Muito carioca. Talvez o Lucas não entenda. É porque a gente usa muito furar olho quando alguém ultrapassa. Por exemplo, você tá desenrolando com alguém e me conta. Fala, pô, vou tentar também. Se eu vou lá, eu tô furando o teu olho. Só que ela usar pra isso também cabe muito. Porque alguém estava conversando com uma marca. Alguém provavelmente descobriu e falou, opa, essa marca tá querendo? Deixa eu ir lá então e atravessar essa pessoa aqui. E acontece. Gostei. Acontece bastante. Então, assim, a gente tem essa coisa de estar fechando, a gente fica em silêncio total, a gente não conta pra ninguém. Porque acontece inveja. O cosplayer é um artista. Sim. Então, qualquer mundo de artista tem um ego muito grande e tem a inveja dos outros. Então, infelizmente, isso também traz as pessoas tóxicas de falar mal. O furar o olho é uma das coisas, mas... Julgar a qualidade do cosplay do outro. E muita gente não quer ajudar. Então... Tem gente que tem problema... Olha, é um absurdo tão grande. Tem gente que tem problema de outra pessoa fazer o mesmo cosplay. Sério? E tipo assim, Arlequina. Tem 1 trilhão de Arlequinas. E aí, não. Essa pessoa se acha a real oficial. É assim que a gente chama. Porque ela trabalhou pra isso, ou porque ela apareceu aqui e ali. E aí, essa pessoa se acha o real oficial. Eu dei realmente Arlequina, porque normalmente as Arlequinas é que fazem isso. Mas, enfim. Mas já então elas são malucas igual a Arlequina minha, né? Nem todas. Mas isso é uma coisa que na comunidade cosplay acontece muito do real oficial. E aí ela começa a criticar, julga na internet, joga umas coisas. Já tive uma pessoa... Ai, meu Deus do céu, faz um tempo. Que ela postou em algum momento na internet o tecido. Que ela ia fazer a Jessica Rabbit, que é um dos personagens. Uhum. E eu fiz antes dela. E aí ela cismou que eu fiz só porque eu olhei o tecido dela e vi que ela ia fazer, o que não faz o menor sentido. Mas enfim, isso só porque eu tinha feito a Mulher Gato. Foi a primeira vez que eu fiz a Mulher Gato, ela me viu. E ela achou que eu fiz a Mulher Gato por causa dela. Ela começou a ter essa loucura de estou obcecada. E, na verdade, eram só personagens. A Mulher Gato, quem me incentivou a fazer foi meu amigo Marco Pacheco, que é um figurinista espetacular. Ele é figurinista da Broadway brasileira. Então, tipo assim, ele que fez a minha roupa. Foda. E foi a roupa mais bonita que eu tenho. E aí, depois, ao mesmo tempo, eu falei que ia fazer a Jéssica. Ele acabou fazendo também e eu usei. Então, assim, existem pessoas que ficam enlouquecidas. E eu falo, gente, nem a Gal Gadot é oficial, porque agora vão trocar e vai virar outra Mulher Maravilha. E ela já não era a primeira, né? E ela já não era a primeira. Então, da onde um cosplayer vai ser o dono do personagem? Enfim. Então, existe todas essas intrigas ali no mundo cosplay. Mas tem bastante trabalho, tem trabalho para todo mundo. E é um mundo que está crescendo. O que eu estava falando de profissionalismo... E isso atrapalha muito, porque você é uma empresa nova. E aí você decide contratar um cosplayer para uma ativação que você vai fazer. E aí esse cosplayer dá problema. E aí tem várias opções de problema que esse cosplayer pode trazer, de falta de profissionalismo. E aí ele traz um problema. Você vai contratar outro? Não mais. E aí isso faz abrir menos espaço. E outra coisa, que aí num certo ponto eu entendo, outros não... As pessoas cobrando um balde de pipoca e um refrigerante para trabalhar 8 horas. Putz. E aí você desvaloriza a comunidade. Sim. E eu entendo que pessoas que estão começando têm que fazer uma parceria, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Mas você se desvalorizar desse jeito também, e às vezes são marcas grandes. São coisas grandes. E aí você vai e
não cobra, nem que seja um preço barato. Porque também tem diferença. Quem está começando normalmente não tem uma qualidade de quem já está há algum tempo. E faz parte. Eu também não tinha a qualidade que eu tenho anteriormente. A minha qualidade hoje em dia é muito melhor porque eu ganhei experiência e etc. E números, tudo isso a gente sabe que isso faz você cobrar mais e tudo mais. Total. Então, a empresa, ou quem está contratando, ela tem o direito de escolher uma pessoa que cobre menos, uma pessoa que cobre mais. Pode ser que a pessoa que cobre menos é incrível, só que ela está começando. E tá tudo bem. Mas agora, você desvalorizar o seu trabalho cobrando nada ou fazendo uma quantidade, tipo, 12 horas por um preço de banana. É complicado, porque aí essa pessoa só vai querer contratar essa. E aí, mesmo que essa pessoa amanhã não faça por esse preço, ele não vai querer pagar mais, ele vai querer arrumar outra pessoa. E a gente fica nessa questão de conseguir trabalhar, conseguir sobreviver, conseguir pagar boletos com isso. Sendo que a gente gastou milhares de dinheiros na nossa roupa, porque roupa é muito caro. E a pessoa querer pagar preço de banana, ou quando não quer pagar nada, e fala, não, é pra você aparecer no meu Instagram. E é isso. Eu acho que essa galera tem que se conscientizar, né? Os cosplay que cobram barato, que não é tão comum ainda ter muitos cosplays fazendo os eventos em muitos lugares. Então imagina que uma empresa que está dentro de um polo industrial, uma delas contrata um cosplay, aí consegue convencer esse cosplay e tá cobrando a preço de banana. Essa empresa, quando as demais achar, pô, que legal, teve um cosplay, quanto ele cobra? Ele tá disseminando um preço para todo mundo daquele polo. Porque não é comum todos eles fazerem. Então, o que você está falando e a sua dor, eu entendo, porque, de fato, por não movimentar muito o mercado, ele está desvalorizando e passando uma imagem, assim, que caso uma outra empresa dentro daquele polo entre em contato com você e você passe seu preço, vai falar que tá maluca de estar cobrando isso. Só que assim, na real, você está cobrando o que deveria ser cobrado. Quem tá te fudendo nessa jogada foi aquele malandro lá ou aquela malandra que cobrou lá embaixo só porque... Tudo bem, se for o início dela, dá pra entender, mas eu acho que ela precisa deixar claro isso pro contratante também, de eu vou fazer um preço especial porque eu tô começando, preciso fazer portfólio e eu acredito que esse tipo de profissional não incomodaria a comunidade. Agora, o que não dá é um profissional que talvez já esteja um tempo aí e siga fazendo a mesma coisa, porque ele realmente acaba jogando lá embaixo a credibilidade de um cosplayer. Eu tenho meus valores e alguns cosplays, quando eu sou contratada como cosplayer, eu tenho alguns cosplays que é muito mais caro. Extremamente confortável. Eu tenho essa minha Jessica Rabbit, por exemplo, eu parei de usar. Porque... Aqui você copiou da menina lá? Ah, super copiei. Eu arranho de sair sangue, escorrer sangue aqui. Por causa do meu vestido, que é de paetê, ele me arranha de sair sangue. A minha mulher gato, eu fico com a cara amassada, marcada aqui. E eu não consigo ir ao banheiro com ela. No momento que eu me vestir, eu não posso ir ao banheiro, eu não posso beber água, eu não posso comer, eu não posso fazer nada. Porque o meu corset é tão apertado, tão apertado, tão apertado, pra eu ficar com aquela cintura da Michelle Pfeiffer, que eu bebo água quando eu vejo que eu vou desmaiar. E aí eu bebo um tico d'água e aí eu já sinto o meu tórax inchar. E aí começa a doer. Muitas vezes eu fico marcada também. Eu tô com uma bota, tanto dela quanto da Luz Estrela de The Boys, que eu comprei literalmente numa loja de drag queen. E elas têm um salto enorme. Eu não sou uma pessoa que estou acostumada com salto alto, porque eu sou alta. Então, aquilo ali me dói, de eu ficar muitas horas, me dói o pé de uma forma... Enfim, literalmente já deixou meu pé dormente de eu ter que ser carregada pro camarim cosplay. Então, eu não vou cobrar algo barato para uma coisa que eu vou ter um super trabalho, que as roupas foram caríssimas, que a minha luz estrela, as props, né, os detalhes das estrelas, elas são de 3D. Então, elas caem, esbarram, aquilo cai, aquilo quebra. E aí eu vou cobrar um preço muito barato, alguém vai esbarrar numa estrela minha, vai cair, vai quebrar, e aquele dinheiro não cobra nem isso. Não vai nem pagar isso. Então, eu também tenho valores diferentes dependendo do cosplay e dependendo se a pessoa exige um cosplay. Porque, por exemplo, eu sou contratada como presença cosplay num evento. A maioria das vezes, eles não exigem cosplay nenhum. Às vezes, exigem.
Se for esse caso, eu preciso, dependendo do cosplay, eu vou precisar de uma atenção diferente, ou de um preço diferente, ou de alguma outra coisa diferente pra fazer. E aí, simplesmente, a pessoa não quer pagar, eu falo, tá bom. É isso. Também não vou fazer. Obviamente, se eu estivesse precisando de muito dinheiro, se eu estivesse numa situação maior, de repente eu ia fazer. Muito provavelmente eu iria fazer, porque, né, enfim, a gente tem que pagar boleto. Total. Mas eu eu explico. Tipo, olha, esse personagem especificamente é muito desconfortável, é muito isso, não consigo ficar muito tempo, vou ter que fazer várias pausas, vou ter que botar o pé pra cima, vou ter que isso, vou ter que aquilo, nanana. Eu explico, e na maioria das vezes o profissional que contrata, ele entende. Legal. Mesmo que ele não queira contratar. Mas ele entende a situação e você não sai como uma má profissional, uma nojenta, enfim, que isso também, a sua reputação, né, acaba contando muito pra você conseguir trabalho. Tenso, hein? Porque tudo que você está me falando demonstra que você tem que ter muita disposição para entrar nesse mundo aí de cosplay profissional, né? Profissional. Porque ainda está em construção, né? E você está fazendo parte dessa construção. Eu acho que daqui a pouco, quando isso se popularizar cada vez mais e a galera entender no detalhe, vai ser muito foda para você olhar para trás e saber que você pavimentou junto com a outra galera esse caminho. Então, acho que é muito difícil, então eu te parabenizo por você estar seguindo, mas segue, porque eu tenho certeza que logo, logo isso vai se popularizar muito e, de fato, você vai ser uma grande referência para muita gente. Linkando isso, como é que você começou a gravar conteúdo? Porque a internet, eu vejo que ela... Cara, cosplay funciona muito na internet. Não só o cosplay, mas falar de anime. E é muito legal que eu vejo que você junta as duas coisas, né? Você usa a sua rede social hoje, se eu estiver errado, você me corrige, mas você utiliza a sua rede social hoje para mostrar o seu trabalho como cosplay, não sei se todas, mas a grande maioria dos cosplay que você monta tem uma foto sua lá num evento ou o que seja, mas você não faz somente isso. Você também grava conteúdos falando sobre anime. Você me falou que você é apresentadora de alguns eventos também de anime. Como que é isso? Eu comecei a criar conteúdo, na verdade, foi de lifestyle. Isso foi 2015, talvez. Isso foi um incentivo, porque nessa época eu tava viciada em maquiagem. E umas amigas minhas pediram pra eu criar um blog pra eu ensinar eu fazendo. E eu fui modelo antes, quando eu era mais novinha. E aí um amigo meu, que já tinha tirado foto minha várias vezes, etc., ele começou a me encher o saco, literalmente, pra eu fazer um canal no YouTube, porque ele disse que eu tenho uma personalidade muito peculiar e que eu sou muito boa com câmera e etc. E no começo eu não queria, porque eu falei, cara, eu não tenho câmera, eu não tenho nada. Não tinha experiência com falar em vídeo, a minha experiência de vídeo era de modelo, que, enfim, tô completamente diferente. Mas, sei lá, deve ser porque eu sou ariana. E aí, impulsiva, decidi fazer. E aí, eu era muito tosco. Eu vejo esses vídeos, é muito engraçado. Porque 2015 eu ainda deixo... ainda também? Eu deixo... Legal. Tá até no canal ainda, no meu canal no YouTube. Eu deixo lá, porque eu acho que, às vezes, eu olho só pra ver o quanto eu melhorei, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, fica querendo desistir, né? Então, é bom a gente ver a trajetória, ver o começo. Total. E aí, isso em 2017... eu não aguentava mais. Porque se o mundo geek tem essa toxicidade, o mundo da moda, meu Deus do céu. E, na verdade, eu gosto de moda, eu gosto, enfim, dessa parte de beleza, sou extremamente vaidosa, mas não é algo que eu quero falar 24 horas por dia. E quando você cria conteúdo, você tem que criar conteúdo de algo que você quer falar 24 horas por dia. Perfeito. E o que eu quero falar 24 horas por dia são de coisas geeks. Maneiro. E aí, eu fui fazendo essa transição. E em 2000 eu tava com uma assessoria nova, a Burô 21, inclusive. Tu tá fazendo merchan aqui no meu programa? Tô fazendo merchan. Tô zoando, pô. E aí ele a dona, na época, eu falei, cara, vamos num evento, o maior evento do Brasil. E eu acho... De moda? Não, de geek, era CCXP. Porque a gente tava na transição. Na época ela era uma nerd, mas também era uma nerd sem muito conhecimento do mundo. E eu falei, vamos. E nessa época eu não fazia cosplay desde a adolescência.
Porque, enfim, a toxicidade daquela época foi muito pesada pra mim. Eu não aguentei adolescência, né? Uhum. E aí eu fiquei desaparecida do mundo nerd por todo esse tempo. Pelo menos em evento, nessas coisas, não eu absorvendo. E aí eu falei, tem uma coisa que me fez muito famosa na adolescência. Não sei como é que é hoje em dia, mas vou testar. Vamos. Aí eu fui 2 dias de CCXP. Meu apelido da adolescência é Mary Jane, 2, porque dizem que eu pareço a Kristen Dunst. E aí eu botei a blusinha básica branca com o coração do Homem-Aranha, calça jeans e fui. Assim, e no outro dia eu fui de Ginny Weasley, de Harry Potter. E Ginny, o fandom me abraçou de um modo. Eu encontrei um outro menino que tava de Harry Potter lá. A gente fez uma fila que não parava, a gente não tinha tempo de beber água, de tanta gente tirando foto. E você foi pra curtir o evento naquele Fui momento. pra curtir e pra entender o mundo. E entender como eu faria pra criar conteúdo daquilo. Maneiro. E como eu faria pra ganhar visibilidade rápida. Afinal, enfim, é isso que queremos. Queremos ganhar visibilidade rápida. Sim. E aí eu entrei no dia de Mary Jane. Eu entrei no evento. Na porta tinha, acho que eram 5 Homens-Aranhas diferentes. E aí eles me viram, começaram a falar, vem pra cá, vem pra cá. Eu tirei foto com eles, eu no meio, assim, e vários Homens-Aranhas. E eu apareci na capa do Omelete no dia seguinte, nessa foto. E como eu falei, no outro dia que eu fui de Dina, eu meio que dei uma hypada no fandom. E aí eu falei, ok, é isso. É isso que eu preciso fazer. Então eu vou investir no cosplay. Já profissionalmente, eu fiz tudo. Isso foi 2018, né? Eu já fui nos personagens certos que estavam hypados. Eu fiz fotos com o pessoal certo. Eu tentei fazer networking com as pessoas que tinham visibilidade. Eu fiz tudo isso e que eu consegui. Para exatamente entrar no mercado o mais rápido possível e crescer o mais rápido possível. E dentro disso, falando do mundo geek em geral. Então, eu ficava criando vídeos do mundo geek, porque é o que eu gosto de fazer. Essa parte do anime, eu comecei agora mais a criar conteúdo de anime, Certo. por insistência do Francisco Júnior, por sinal. E aí eu dei uma hypada aí com o Solo Leveling, que é muito bom. Que é maravilhoso esse anime. E aí eu acabei adicionando o anime na minha criação de conteúdo, que antes era majoritariamente séries e filmes e cosplay. Muito foda. A sua história é interessante que a grande maioria de nichos eu percebo que meio que hypou no mesmo período. E você foi a única pessoa que falou algo que eu sempre repito. O boom e o sucesso que os filmes da Marvel fizeram ajudou muito a comunidade geek a crescer. Porque foi exatamente nesse período de 2018 a ali 2020 é quando, cara, a Black Nimbles cresceu, é quando a Jolly Roger cresceu, é quando você percebeu que poderia investir no mundo de cosplay. Cara, tá muito óbvio que existiu algum evento ali que favoreceu a comunidade geek. E eu falei pra todos eles, cara, não é possível, porque todo mundo tem a mesma história. E pra mim, o boom é a Marvel. A Marvel com os Vingadores, e não só os Vingadores, porque o Vingadores foi a porta de entrada, foi o pé na porta. Só que todos que vieram ali na fase da Joia do Infinito, todos os filmes hyparam muito. Foi Inclusive, muito foda. eu estou com a jaqueta da Guerra Civil. Foda pra caraca. Então, nessa época, pra mim, a parte da Joia do Infinito foi muito bom pra mim, porque tinha uma carência de Viúva Negra no Rio de Janeiro. E tinha um grupo de Vingadores cosplayers lá, que eram sempre contratados pra tudo. E eles tinham essa carência de uma Viúva Negra lá. E aí, quando eu conheci eles num dia de cinema, era pra estreia de Pantera Negra. Eu tava de Mary Jane. E aí eu conheci esse grupo. E aí eles começaram primeiro a me convidar para eventos, eu de Mary Jane. E aí ia sair Guerra Civil. E aí começaram a me falar. Isso era o Capitão América BR. Na época ele não faz mais cosplay, o Daniel. Ele me convenceu a fazer cosplay de Viúva Negra pra eu trabalhar com eles.
E aí eu fiz o cosplay de Viúva Negra e eu trabalhei muito, muito, muito logo de cara por conta desse grupo e a sorte, né? Porque, enfim, também nessas tudo tem sorte. E aí eu tive a sorte deles terem essa carência dessa personagem, que nessa época, era uma personagem muito importante na Marvel. Importantíssima. Então, eu acabava indo os meninos todos, que eram todos os outros Vingadores, e eu nos trabalhos. E aí me ajudou bastante. E aí, enfim, eu falo muito de Guerra Civil e Ultimato, porque são filmes espetaculares. E eu acho que ali, junto com ele, foi o que hypou muito. Porque, tipo, todo mundo tava esperando. Tá juntando. Tá isso. O pessoal sumiu. O que aconteceu? Próximo filme. Nananã. Então, todo mundo queria, era mãe, era filho, era todo mundo queria estar ali, via um personagem, queria tirar foto com o personagem. E isso ajudou bastante a comunidade cosplay a crescer. E eu acho que com isso... Popularizou, né? Popularizou e com isso... todo o resto do mundo, porque aí as pessoas começaram a se interessar. Ah, tem esse filme, tem aquilo. Ah, tem essa outra coisa, e etc. E aí, vários empreendedores conseguiram começar suas marcas e crescer as suas marcas ali nessa época. E construir, tornar real aquele sonho que estava guardado ali. Muitos deles já tinham planejado fazer isso em algum momento, mas não tinha abertura, não sentia que o mercado estava preparado para algo 100% geek. Porque o próprio Henrique Lito, que é o fundador da Black Nimbus, cara, como é que você cria um estúdio de tatuagens que só faz tatuagem geek? Se não tem público? Não tem público e você tá travando de fazer um tribal, de fazer um leão, que é o que muita gente faz. Então é meio que maluquice você fazer isso, só que ele sentiu que era o momento e iniciou. A Jolie, como eu disse, é a mesma coisa, e com certeza tem vários outros empresários aí que naquele momento sentiu exatamente essa popularização. Eu fui na CCXP no ano passado e tinha logo na entrada, se eu não me engano, ou era lá dentro, tinha um painel escrito assim: eu sou nerd antes do hype, ou alguma coisa assim. E é exatamente Se eu tivesse visto, eu teria tirado foto. E é exatamente o que traduz muito a galera que é Millennium, que era nerd antes do hype, mas alguns deles não conseguia expor que era nerd, que é o meu caso. Eu meio que escondi, de certa forma, quem era meus amigos sabia que eu era, mas eu não era abertamente esse nerdola. Mas teve a galera como você e como o Francisco Júnior. E uma galera mas o Francisco escondia também. O Francisco escondia? Escondia. Ele tava no grupo nerd, mas ele já me confidenciou, eu falando dele. Que ele na escola... Polêmica! Ele na escola, ele escondia. Entendi. Ele era surfista também, né? Ele então... é surfista, jiu-jiteiro e tal. Tinha que esconder. Ele era... O nosso grupo era um monte de esquisito, inclusive eu. E tava ele, assim, lá, todo fortinho e tal. Todo playboyzinho. Que maneira. Esses eventos grandes, já que eu falei da CCXP aqui, como que funciona a estrutura? Porque eu comecei a frequentar eventos geek faz uns 2 anos. Então, eu fui na CCXP, eu fui na BGS, não vou na Gamescom esse ano, infelizmente. Eu mandei lá uma solicitação e a Gamescom não me aceitou como influenciador para entrar. E aí eu fiquei triste e não comprei ingresso também. Mas ano que vem, quem sabe? Inclusive, eu acho que eu tenho ingresso para amanhã, se você quiser. Caraca. Acho que eu tenho. É uma boa... Tentador. Eu vou ver direitinho com a minha esposa se ela vai deixar eu sair de casa, porque amanhã... Tudo bem, aceito. Eu tenho que aceitar. Ela tem que dizer se você pode. Exatamente, eu não sei se eu quero. Vamos dizer assim, eu vou descobrir se eu quero ir ou não, tá bom? Tá bom, aí me fala. Mas obrigado de verdade por fazer esse convite. Inclusive o Cocote esteve aqui semana passada, ele também ficou de tentar me ajudar aí, e você já deu aqui a solução na cara. Muito obrigado. Então, assim, eu vejo que são eventos muito bem organizados, gigantes, é muito cosplay, como você disse. Ficou claro pra mim que, de fato, quando vem alguém de fora e não tá preparado pra pegar fila, não entende como funciona a dinâmica desse tipo de evento, acaba que os cosplay acaba sendo a grande atração, porque é muito foda. É muito cosplay foda que tem lá, assim, e é muito maneiro. É impactante. É impactante. E aí, como funciona? Porque a BGS tava claro pra mim
que o cosplayer não precisa pagar, ele entra, ele tem um espaço, mas eu não sei se todos os eventos funcionam da mesma forma, se todos são de graça. Como que funciona a estrutura desses big eventos? A maioria você paga normalmente. Entendi. A BGS é um evento que ele já dá ingresso para cosplayers há muito tempo. Maneiro. A Gamescom agora, já que você falou, as pessoas podiam se inscrever como cosplayer e alguns ganharam também. Eu não sei o critério de nenhuma, tá? Eu acho que a BGS ano passado foi algo online. Você tinha que postar um vídeo, marcar quem tivesse mais curtida. Só que eles fizeram isso várias vezes. Entendi. Então, todo mundo que eu conheço que se inscreveu ganhou Que legal. ingresso. Mas na maioria das vezes você paga. CCXP você paga normalmente. Ou, enfim, se você é um creator, você pode se candidatar para creator. Entendi. Enfim, ou se você é imprensa, enfim, pode ser mais de uma coisa. Mas nós estamos lá literalmente pagando. Obviamente, alguém tem trabalho e acabou ganhando ingresso, essas coisas acontecem, mas o cosplayer normal, ele paga ingresso para ser a atração do evento. Entendi. Que estranho, porque de fato vocês não estão sendo contratados. Isso pra mim sempre foi claro. Você tá indo pra se divertir e fazer network, muito provavelmente. Pra ver os amigos do Brasil todo bastante. Pô, e não entra na minha cabeça vocês não terem passe livre nesse tipo de evento. Porque de fato você tá pagando pra ser a atração, porque são vocês que chamam a atenção do evento e não muitas vezes os stands. Isso é uma reclamação que todo ano os cosplayers começam a jogar na internet, aí perto da CCXP especificamente, e de falar exatamente isso. Nós somos a atração. O camarim da CCXP é um espetáculo. Top. É uma coisa impressionante. Qualquer um pode entrar? Cosplayers, qualquer cosplayer pode entrar. Você tem que provar que você é cosplay pra entrar lá normalmente dentro. você tá com mala, você tá vestido. Às vezes, staff, eles deixam entrar, porque muitos cosplays vão com staff, ainda tem isso. Porque não consegue se vestir sozinho, não consegue fazer as coisas sozinho. Tira muita foto, a gente entrega cartão, enfim, entrega alguma coisa pra pessoa conhecer o nosso trabalho. Então, muita gente vai com staff, então eles deixam entrar. Mas tem muito curioso que quer entrar no camarim. E aí, isso é impedido porque, apesar de ser um camarim enorme, são muitos cosplayers, você viu. É muita gente. Então, muita gente. se sair entrar curioso, aí vai começar a querer tirar foto lá dentro, vai querer fazer fila, porque tem uns que são um espetáculo. E aí não tem como. Mas é uma reclamação que as pessoas fazem da CCXP. E em um certo ponto eu entendo, porque os ingressos da CCXP esgotam sempre. Total. Então, Muito não tem rápido por que eles darem ingresso se vai esgotar. Apesar de, se não tiver cosplayer, o evento não vai ser a mesma coisa. Exato. Se os cosplayers se juntam e fazem uma greve, vai ser o pior CCXP do ano. Então, por isso que eu olharia por essa ótica. Ok, o Maracanã vai ter final da Libertadores. O ingresso com certeza vai esgotar. Só que, por conta disso, eles vão tirar a gratuidade? Não pode. Você tá entendendo? A gratuidade, ela tem que existir levando alguns critérios em consideração. E pra mim, os cosplayers têm que ter gratuidade em grandes eventos, porque não faz sentido você contribuir para o evento e ter que pagar para contribuir para eles ainda. Mas também é bom lembrar que muitos são creators, né? Muitos cosplayers dessa parte mais profissional, eles são creator. Então, quando você vai lá na área de creator da CCXP, você encontra vários de nós por lá. Maneiro. Então, assim, por exemplo, a gente esse ano, como creator, a gente teve o Meet and Greet. A gente teve direito Foda. do Meet and Greet. E a gente foi com o nosso grupão de Power Rangers. A gente tem um mega grupo. E a fila não parou nem um segundo, a gente tava já morrendo. E a gente fez, então, tipo assim, a gente como creator, a gente é lidado, mesma coisa como um creator. E aí, nesse caso, creators, cosplayers. Mas ainda assim, creators. Então, também aí a decisão deles, como eles escolhem a gente que vai, qual é a decisão. Mas tem bastante, né? Enfim, não acho que não é nem 1% da quantidade de cosplayers que tem na CCXP, mas uma certa quantidade ganha sendo creator. Agora na Gamescom era
é ingresso cosplayer. Certo. Foi ingresso cosplayer, tem os creators e tem os cosplayers. Que parece que no final é a mesma coisa. Parece que os dois têm direito à área creator e etc. Acho que é só pra... A sua credencial, ela vai estar escrito ali que você é um cosplay. Então, pra pessoa identificar... Não sei, eu vou descobrir amanhã quando eu for. Foda. Beleza. Achei interessante saber esses detalhes aí da parte dos grandes eventos, porque eu tenho muita dúvida, como eu comecei a participar há pouco tempo, então para mim é algo muito novo, então sempre que eu tenho oportunidade eu quero saber um pouquinho mais. Sobre a sua carreira, o que você está planejando aí para os próximos passos na internet? Eu quero investir muito em criação de conteúdo, continuar investindo. Esse último ano eu consegui melhorar bastante a qualidade visual e áudio, enfim, dos meus vídeos. E eu já senti uma diferença. Eu estou estudando muito criação de conteúdo, fazendo vários cursos, lendo várias coisas, porque criação de conteúdo é um estudo, né? A gente sempre tem que ficar mudando, a gente sempre tem que ficar fazendo. Mas o objetivo é continuar criando cada vez melhor. Eu estou focando esse ano muito na minha carreira de apresentadora, de evento. Eu amo. E eu não dava tanto atenção a isso anteriormente. Então, esse ano, eu estou focando muito em conseguir esses eventos. E tem possíveis projetos aí que eu não posso falar. Possíveis projetos. Você não gosta de dar spoiler, você já tinha falado isso. Não gosto de dar spoiler e não tem nada certo. Tá então, correto. É melhor não falar. É melhor não falar. Mas vai continuar, eu vou ter cosplays novos vindo, que, enfim, estão no projeto. E até o final do ano vai ter coisa. Normalmente eu lanço muitos na CCXP mesmo. Top. É onde a gente faz mais coisa. Muito foda mesmo. Bianca, só tenho que te agradecer, de fato, por tudo. O papo foi muito, muito foda mesmo. Eu não tinha nada de referência de um cosplay. É a primeira vez que eu tô conversando com um cosplay profissional, então eu tinha muita dúvida mesmo de como funcionava a parte profissional, a parte do entretenimento, a parte de quando você cria um conteúdo, como é tudo pensado. Foi muito esclarecedor para mim, acho que ficou bem claro, você fala super bem, você se expressa muito bem, então acredito que não só eu, como todo mundo que estiver assistindo esse episódio aqui vai ter uma clareza sobre o que é um cosplay profissional e só tenho que te agradecer real por esse papo. Muito e quem obrigado. quiser aí perguntar mais, pode vir nas minhas redes sociais, conversar comigo. Com certeza. Deixa seu arroba aí. O meu nome é Bianca Contursi. Provavelmente vai estar aqui. Vai estar aqui embaixo. Fazer aqui, assim, ó. Vai estar aqui embaixo. Enfim, eu tô em todas as redes sociais aí. Pode vir falar comigo, conversar aqui. Eu tô pra ajudar. E se for tóxico contigo, o que tu vai fazer? Ou eu ignoro. E bloqueio, depende do nível da toxicidade. Tem coisa que eu ignoro e deixo pra lá. E eu acho legal que muitas vezes os próprios seguidores defendem. É isso. Isso é muito legal. Mas dependendo do que for, eu só bloqueio. Às vezes eu tô com uma raiva de TPM, aí eu quero xingar tudo, entendeu? Sim. Mas não vale a pena. Eu prefiro só bloquear e esquecer. Porque a gente não tem que levar isso pra vida. A gente tem que levar só coisa boa. Exatamente. Não seja cuzão. Bota a mão na consciência e, para de ficar atacando as pessoas de graça, tá? A menina, tá no correio há mó tempão e faz um trabalho excepcional. Não tem necessidade de você ir lá e querer atacar ela. É isso, segue o Hype Talks, @HypeTalksBR em todas as plataformas. Meu parceiro Lucão, Lucas.Colares. Lu.Colares. No próximo, eu vou lembrar, tá? Lu.Colares 41. E é isso, rapaziada. Comenta aí quem vocês gostariam de ver aqui no Hype Talks. A galera geek aqui é sempre muito bem-vinda, mas não necessariamente é um programa que só tem geek, tá? Se você quiser colocar aí alguma personalidade da internet que vocês gostariam de ouvir um pouco mais, já comenta aí que eu vou correr atrás para fazer acontecer. Muito obrigado, Bianca. Obrigada a você. E até a próxima. Tchau. Tamo junto. Então, tem uma pessoa